Você é dependente de óculos? Gostaria de se livrar deles? Então você já deve ter ouvido falar a respeito da cirurgia refrativa com laser. Porém, alguns pacientes não podem passar pela cirurgia laser, que ainda é a técnica mais utilizada hoje em dia. Hoje eu vou te contar tudo sobre uma técnica que já vem desde 1975 sendo utilizada para correção do grau, principalmente em graus altos, em pacientes que têm contraindicação para cirurgia refrativa. Para isso, eu vou te contar a história da Flávia, que é uma advogada de 34 anos, querendo se livrar da dependência do óculos. A sua irmã já havia sido operada, então ela estava bastante empolgada e querendo melhorar a qualidade de visão e se livrar dessa dependência de tão longa data. Ela usava óculos desde criança e isso vinha causando sérias limitações, não só no trabalho, mas no seu dia a dia, no lazer. Você vai conhecer os detalhes sobre essa técnica, que tem mais de 20 anos de execução, é largamente utilizada pelos oftalmologistas do mundo inteiro, com resultados fantásticos, uma segurança excepcional e serve muito bem para a correção do grau em pacientes que não podem ser submetidos ao laser. Se é a primeira vez que você está me assistindo, meu nome é Marcos Massotti, eu sou médico oftalmologista já há 19 anos, sou especialista em cirurgias do segmento anterior, dentre elas a que eu vou falar hoje, que é o implante de lente fáscica. E o objetivo dessa série de vídeos é trazer para você conhecimento relevante de maneira gratuita, para que você, juntamente com seu médico, possa optar de maneira consciente e embasada no conhecimento sobre as melhores opções de tratamento oftalmológico, seja ele cirúrgico ou clínico. Vem comigo! Quando a Flávia me procurou, ela já havia se informado, já havia procurado outros profissionais, os quais contraindicaram a cirurgia refrativa a laser para ela, alegando que a córnea era fina, que ela não tinha condições de segurança para ser operada com o laser. Imagina a tristeza dessa jovem de 34 anos, que viu a irmã se libertar do óculos há uns anos atrás, e ela ter que ficar presa a essa necessidade sem ter alternativa. Quando ela veio até aqui, ela veio em busca de uma esperança, de uma terceira ou quarta opinião, para tentar solucionar o problema da dependência do óculos. Foi quando eu apresentei para ela a opção do implante de lente de câmara anterior. Analisamos os exames e observei que a melhor alternativa seria essa. Então, nesse caso, ela teve todas as suas expectativas renovadas, né? A esperança voltou a brilhar para essa paciente. De fato, quando a Flávia me procurou, tudo que ela me falou tinha sentido. Ela realmente apresentava uma córnea bastante fina, e como o laser é aplicado aqui sobre a córnea, ele vai gerar um desgaste, vai tirar mais tecido. No caso dela, com uma córnea fina e irregular, isso realmente gerava um risco e eventualmente até comprometeria o sucesso do procedimento. Ela realmente não era uma boa candidata à cirurgia laser. A gente buscou aqui uma alternativa para corrigir o grau do olho dela, implantando uma lente aqui dentro, entre a córnea e a íris, sem mudar, sem mexer no formato da córnea, sem danificar e sem deixar essa córnea ainda mais fina, comprometendo a estrutura e a segurança. Eu vou mostrar para você como era o exame dela. Esse é um exame chamado Pentacam, que avalia toda a estrutura da córnea, dados anatômicos, estatísticos, para ver se ela tem segurança e se a estrutura da córnea permite uma cirurgia refrativa e qual tipo de cirurgia refrativa é mais indicado. Aqui nesse mapa superior, vocês estão vendo o mapa de relevo da superfície da córnea dela, que é bastante irregular. A parte de cima
tem curvaturas menores do que a parte de baixo, né? A gente chama isso aqui de assimetria. Ó, 42,3 e aqui embaixo 43, 42,7. Então é uma córnea que apresenta um astigmatismo assimétrico. É um astigmatismo meio enviesado, meio irregular. Então é uma córnea que mostra aspectos de fragilidade. Outra coisa importante é a espessura. Você pode acompanhar aqui que ela tem 494 micra de espessura no ponto mais fino. Aqui é o mapa de espessura. Isso praticamente contraindica a realização do tratamento com laser, porque o laser vai fragilizar ainda mais esse relevo da córnea através da remoção do tecido e também vai deixar a córnea ainda mais fina. Essa córnea vai ficar menor do que 400 micra para corrigir essa quantidade de 10 graus. Eu estou somando aqui didaticamente os 6,5 de miopia com 4 de astigmatismo, embora isso não seja feito exatamente dessa forma, mas em números absolutos ela tinha um grau em torno de 10 dioptrias, né? 10 graus. Observando aqui embaixo, eu vi que ela tinha uma profundidade de câmara anterior, ou seja, a distância entre a córnea e a íris é uma distância mais do que suficiente, maior do que 3 milímetros, para a gente implantar a lente intraocular de câmara anterior, que fica presa na íris, mas tem que ter uma distância mínima entre a íris e a córnea para a lente caber aqui dentro e não ficar tocando, cutucando a córnea, o que pode complicar o pós-operatório e às vezes até ter que retirar essa lente. No caso da Flávia, ela tinha um exame fantástico para implante de lente de câmara anterior. Já no caso da cirurgia laser, tanto pela córnea irregular quanto pela espessura muito fina, ela tinha uma contraindicação. Não era a melhor opção, ou seja, tudo que os médicos haviam falado para ela anteriormente realmente faz sentido. Por isso, eu apresentei para ela essa técnica do implante de lente. O implante de lente intraocular de câmara anterior, ou lente artesã, é a melhor alternativa que eu considero para os pacientes que têm alguma contraindicação, ou seja, que já receberam um não em relação à possibilidade de se livrar do óculos. Para o caso dessa paciente, da Flávia, era a melhor alternativa e apesar de ser uma cirurgia bastante antiga do ponto de vista da sua criação, ela vem sendo aperfeiçoada e cada vez mais consagrada com a sua segurança e eficácia e deve ser considerada pelos oftalmologistas que fazem cirurgia refrativa. Embora seja uma técnica que não é tão recente, é bastante segura, muito consagrada e eu sou apaixonado por essa técnica, porque ela oferece uma alternativa para os pacientes que não podem se submeter ao laser. Depois de avaliar todos os exames, como eu mostrei para você anteriormente, essa é a técnica mais adequada para o caso da Flávia. Mas como assim? Cirurgia refrativa sem laser vai cortar o olho da pessoa? Não. Ainda hoje a gente utiliza o implante de lentes de câmara anterior, de fixação iriana. Desde a década de 50, foi introduzido o implante de lente intraocular para correção de grau. A partir das décadas de 80 e 90, juntamente com o desenvolvimento do laser, houve um aprimoramento dessas lentes de câmara anterior, em que foi introduzida a lente de fixação iriana, a lente artesã. A gente chama de lentes fásicas de câmara anterior de fixação na íris. Por que fáscica? Porque você vai ter a lente implantada sem mexer no seu cristalino. Por isso que a gente fala que a lente é fáscica, você vai manter o seu cristalino no lugar.
No caso da catarata, a gente tira o cristalino e coloca a lente e o paciente passa a ser pseudofásico. Inicialmente, um médico chamado Wurst, na Alemanha, desenvolveu uma lente de câmara anterior que também era presa na íris com a finalidade de corrigir o grau de pacientes que tiravam a catarata. Naquela época as lentes intraoculares estavam começando. De lá para cá essa lente foi adaptada. Em 86 o Dr. Fechner adaptou essa lente para ser presa na íris e mudou também algumas coisas no projeto, o formato da lente foi alterado para que ela tivesse maior segurança e pudesse ser utilizada em pacientes que tinham cristalino, ou seja, que não eram operados de catarata, e tinha o objetivo de correção de grau. Em 1990, eles aprimoraram o formato para ela ficar mais segura, ficar mais afastada da córnea, oferecendo uma maior segurança para a córnea, para o endotélio. E hoje a gente tem a lente Artisan, que é uma lente de acrílico com duas patinhas. Ela tem uma zona óptica central e tem duas presilhas, que a gente chama de alças, para serem encravadas na íris. Com isso ela fica bem segura. Hoje a gente tem duas versões, a Artisan e a Artflex. A Artisan é uma lente rígida, que precisa de uma incisão um pouquinho maior. E a Artflex é a versão flexível, dobrável, que pode ser introduzida no olho com uma microincisão de 3 milímetros. Hoje temos uma versão também para correção do astigmatismo, além da miopia e da hipermetropia. Esse é o desenho dessas lentes. Você pode ver aqui a Artisan, ela é uma lente de acrílico. Aqui é a zona óptica, onde está o grau da lente. E aqui na ponta, dos dois lados, ela tem duas alças, tá vendo? Uma pequena fenda aqui nessa região, que a gente utiliza para prender na íris. Então ela fica extremamente segura. Outra coisa interessante é o tamanho. Ó. O tamanho todo dela, de uma ponta a outra, é 8,5 milímetros. Isso é uma distância bastante confortável, é um tamanho bastante confortável, porque o diâmetro das córneas é acima de 11, entre 11 e 13 milímetros. Então, o espaço entre uma extremidade e a outra fica bem confortável para você implantar dentro do olho, na câmara anterior, sem que ela toque o seio camerular, que é o ângulo formado entre a íris e a córnea, como eu já também falei no vídeo anterior sobre a anatomia do olho. Essa outra versão que nós temos aqui ao lado é a Artflex, é a versão flexível, dobrável, que requer uma incisão menor. É muito delicada essa lente, bastante amigável, o implante é muito simples, muito seguro e a recuperação é extremamente rápida. O paciente não sente quase nada no pós-operatório e já recupera a visão rapidamente. Aqui eu trouxe algumas características das lentes, só para vocês observarem. Como eu já tinha dito, ela tem 8,5 de uma extremidade à outra, tanto a Artisan quanto a Artflex, e o potencial de correção de grau é fantástico. Como você pode observar aqui, nas hipermetropias a gente consegue corrigir até 12 graus. Isso no laser é praticamente impossível. Hipermetropias maiores do que 5, 6, já fica desconfortável de tratar no laser. A gente tem que fazer uma agressão muito grande na córnea. Nesse caso, a lente vai ser uma plataforma amigável, a gente vai corrigir o grau do paciente sem danificar a córnea. Nas miopias, então, é fantástico. Ela corrige desde miopias de 1 grau até 23,5. Eu já tive um caso de uma paciente jovem também, de 30 anos, com 22 graus, que já tinha sido contraindicado cirurgia para ela de qualquer espécie, mas eu acho que os cirurgiões que avaliaram não lembraram dessa alternativa, ou não tinham muita experiência com esse tipo de tecnologia. Na Artflex,
que é a flexível, a versão flexível, a gente tem uma correção só para miopia e ela corrige só até 14,5. Então, existe uma certa restrição na quantidade de grau. Mas ambas têm resultado fantástico. O fato da gente ter que fazer uma pequena incisão na córnea também colabora para a correção do astigmatismo. Uma pequena mudança na curvatura da córnea é favorável no que diz respeito à correção do astigmatismo, que nem sempre vai precisar ser adicionado à lente. Muitas das vezes a gente só com a incisão já consegue corrigir 90% do astigmatismo e o paciente fica muito bem. Aqui eu vou mostrar para você a foto da lente depois de implantada. Ela fica assim, aquela alça presa na íris, centralizado na pupila, pela curvatura que foi desenvolvida nessa zona óptica, ela fica afastada da íris, então ela não fica tocando nessa região, ela é presa dos dois lados. E a gente pode mudar a posição da lente, se precisar colocar ela na diagonal ou na vertical, de acordo com o paciente, de acordo com o astigmatismo, com a área de maior curvatura da córnea, ela é bastante versátil também nesse aspecto. Aqui a gente vê uma foto só para você ter uma ideia de como que ela é implantada. A gente faz uma incisão pequena nessa região, aqui é a Artflex, você vê que ela está meio dobradinha. Ela entra aqui dobrada, uma incisão de 3 milímetros e vai sendo introduzida dentro da câmara anterior e prende-se na íris. Aqui, mais uma foto mostrando a posição que ela fica dentro da câmara anterior. Então, aqui para você entender o que é câmara anterior, é esse espaço entre a íris e a córnea. Daqui até o cristalino tem que ter 3 milímetros no mínimo, para poder caber a lente aqui. E a questão dela ter 8 milímetros de uma extremidade até a outra, também sobra espaço dentro da câmara anterior sem ficar tocando aqui, ó, no seio camerular ou no ângulo da câmara anterior. Isso aqui é uma das maiores causas de complicação em um outro tipo de lente, chamado lente de suporte angular. Antigamente tinha um outro tipo de lente de câmara anterior que ficava presa aqui, ó, nesse cantinho, de um lado e do outro. Com isso ficava pressionando as estruturas. Então poderia causar glaucoma, hemorragias, inflamações contínuas e muito frequentemente essa lente de suporte angular tinha que ser retirada. No caso dessa lente aqui, que é a Artisan ou Artflex, praticamente não existe relato de ter que se explantar ou ter que se retirar a lente do olho do paciente. Que a distância dela até a córnea é bem confortável, uma distância grande, então a perda de células da córnea é muito pequena, praticamente não ocorre, e a segurança da situação dela, onde ela é colocada dentro da câmara anterior, deixa a gente bastante confortável em realizar esse procedimento em diversos casos. Aqui mais uma figura para mostrar para você a localização que ela fica. Ó, tá vendo? Aqui está a íris, aquela parte colorida do olho, e aqui na frente está a córnea, que é a nossa principal lente. Então a lente Artisan ou Artflex vai ficar situada exatamente entre a íris e a córnea, e bem presa na musculatura da íris, sem problema. A durabilidade desse procedimento é muito longa. Dificilmente esse paciente vai ter que fazer uma remoção dessa lente por qualquer motivo. Mas ela é muito versátil e é também uma técnica reversível. Se no futuro o paciente desenvolver uma catarata que fica nessa posição aqui onde eu estou te mostrando, a gente simplesmente remove a lente pela mesma incisão que a gente implantou, faz a cirurgia de catarata do paciente e aí já aproveita para corrigir o grau, não precisa reimplantar. Mas é uma técnica segura, versátil, bastante reprodutível, com índice de complicação baixíssimo. A primeira vez que eu fiz o implante de Artisan, da lente de câmara anterior,
fazem 14 anos. E foi uma coisa que me marcou bastante porque eu operei duas irmãs. Eram moças bonitas, uma com 21 anos, a outra com 24, que tinham graus altíssimos. Uma delas tinha em torno de 10 graus, a outra tinha 14 graus de miopia, com astigmatismo também. Córneas finas, praticamente impossível de fazer laser. E essas meninas já haviam procurado também alguns outros médicos. Elas vieram até meu consultório porque eu era novo aqui na região de Cruzeiro. E elas já tinham ouvido a opinião de muita gente. E como eu tinha meio que chegado na região, era um médico novo e vieram na esperança que eu trouxesse alguma novidade. E curiosamente, a novidade que eu tinha para elas era uma lente que já existe há mais de 30 anos, né? Uma tecnologia não tão recente assim, mas que para elas foi uma novidade maravilhosa, porque se não fosse pela lente de câmera anterior, elas não estariam operadas, estariam usando óculos dessa grossura cada um, né? Uma delas até tinha alergia à lente de contato, então ela já não podia mais usar lente de contato, ela foi desenvolvendo alergia. Então a solução para elas foi providencial. Eu marquei, operei as duas. Esse tipo de cirurgia é preconizado que a gente opere um olho de cada vez, né? Mas a recuperação foi fantástica. Hoje uma delas mora na Itália e tem notícia que está tudo bem. E essa é uma grande vantagem dessa técnica, porque dentro da oftalmologia, uma técnica cirúrgica que tem mais de 10 anos é coisa rara. E quando essa técnica perdura sendo utilizada cada vez mais até os dias de hoje, significa que é uma técnica muito consagrada, muito segura e que eu acho muito difícil outra tecnologia substituir. A lente intraocular fáscica hoje não é concorrente do laser, ela é complementar. Tanto que em alguns casos, quando o astigmatismo é muito alto, pode sobrar algum grauzinho residual, a gente pode fazer o laser em seguida para tirar a diferença, desde que seja pouca coisa. Então são técnicas fantásticas que se complementam e eu sou um fã da lente de Artisan, a lente Artiflex, que são lentes de segmento anterior, de câmara anterior, com suporte na íris. Eu me empolgo muito para falar desse assunto, advogo muito a favor dessas lentes porque o resultado que eu vejo não só com os meus pacientes, mas com todo o histórico dessa tecnologia é fantástico. A Flávia, quando veio me procurar, estava muito insegura, porque ela já tinha ouvido a opinião de vários médicos sobre a contraindicação de cirurgia refrativa para ela, e nenhum desses médicos falou sobre a lente de câmara anterior. Principalmente não falou sobre a lente de Artisan, nem Artiflex. É uma informação nova que vários médicos a quem ela procurou não citou, e isso trouxe uma insegurança para ela quando eu apresentei uma solução milagrosa. E eu tive que dedicar um tempo da conversa, porque a ideia dela era cirurgia laser. Uma vez não tem cirurgia laser, não dá para operar. Foi essa a informação que ela trazia bem arraigada. Então, eu precisei mostrar os exames todos, explicar as condições da estrutura da córnea, que não interessa só a espessura, mas interessa também a resistência da córnea, né, o conceito de esterese, como se fosse a resistência mesmo do material de cada córnea, a questão da córnea ser irregular, poder aumentar o risco para deformidades no futuro se ela fosse submetida ao laser. Ela sabia que ela não podia, mas ela não sabia por quê. E por outro lado, como que essa outra técnica pode? Né? Como que uma cirurgia que faz uma incisão, coloca uma lente, teoricamente é mais agressiva que o laser? Mas não, eu expliquei para ela que a área mais frágil da córnea é o centro da córnea. E no caso do implante da lente intraocular, a gente não vai mexer no centro, que é o mais fino. A gente vai mexer aqui em volta, ó, nessa área bem periférica da córnea,
no limite entre a córnea e a esclera. Então, isso faz com que a gente preserve o centro da córnea, que é a região passível de deformidade. A gente fazendo a incisão aqui em cima, que teria 3 milímetros, 3,2 milímetros, a gente entra com a lente aqui por baixo, encaixa ela lá dentro e toda a córnea estruturalmente vai ficar inalterada. Eu expliquei tudo isso para ela e aos poucos ela foi entendendo como que é a dinâmica da cirurgia, como que a gente conseguiria com uma cirurgia teoricamente mais invasiva, mesmo assim preservar a integridade do centro da córnea, que é onde pode ter mais deformação. E a vantagem é que um pouco de astigmatismo que ela tinha, ou seja, o meridiano vertical mais curvo do que o horizontal, seria corrigido pela incisão, pela própria incisão. Quer dizer, a gente já ia resolver 2 problemas com um só. Então, através disso, eu consegui explicar e mostrar sobre a segurança da cirurgia. Uma cirurgia que tem mais de 25 anos, que tem esse histórico de resultados positivos. A gente não vê nem em estudo científico, nem na prática, problemas, complicações frequentes com essa lente. O fato de poder ser reversível, se no futuro a gente quiser tirar essa lente por algum motivo, é fácil de fazer isso. Ah, mas e se meu grau voltar, se aumentar? A gente pode tirar essa pequena diferença no futuro com o laser, não precisa mexer na lente. Se precisar, a gente mexe. Se tiver catarata, a gente vai lá, tira a lente, opera a catarata. Então tudo isso foi criando na cabeça dela uma segurança para ela acreditar no procedimento e, juntamente comigo, poder ter essa base teórica para tomar essa decisão importante. Mais à frente eu vou te contar como que foi o desfecho dessa cirurgia e como que ela ficou na última visita que ela me fez aqui no consultório, no último exame, como estava o grau dela, como que estava a visão dela e a percepção do resultado dessa cirurgia nessa última consulta que foi há um mês. Conforme eu já falei anteriormente, uma grande vantagem da lente Artisan ou da Artiflex é que ela pode ficar no seu olho para sempre, até o final da vida. E ao mesmo tempo, ela é um procedimento reversível. Então a gente faz o implante, se ela for bem implantada, presa direitinho na musculatura da íris, ela não solta. Você pode pular de paraquedas, você pode plantar bananeira, pode nadar normalmente, praticar esporte e vai ter que tomar os cuidados que você tomaria com o seu olho em condições normais, né? A única coisa que a gente pede é para as pessoas não coçarem os olhos. Mas isso eu também peço para todos os pacientes, porque o ato de coçar os olhos pode causar deformação na córnea. Eu também já falei sobre isso no vídeo de astigmatismo. Se você não assistiu, assista. Porque as pessoas que têm astigmatismo e tem uma tendência à deformidade de córnea, o ato de coçar pode piorar ou até mesmo desencadear o início dessa deformação. Essa é uma das restrições que eu digo aos pacientes que implantam essa lente. Evitar de coçar os olhos, mas não tem perigo dela sujar, dela cair, dela sair do lugar. Pode andar de bicicleta, andar de moto, andar de cavalo, esporte de impacto normalmente, né? Passando os primeiros dias, principalmente de 15 a 30 dias, a gente pede para ter um certo cuidado, mas depois, vida normal. E o fato dela ser reversível, se no futuro, daqui a 20 anos, o paciente desenvolver catarata, a gente tira a lente normalmente, pela mesma incisão que a gente colocou, sem causar nenhum trauma adicional, pode submeter o paciente normalmente à cirurgia da catarata, e já corrigiu o grau, não tem problema nenhum. Hoje em dia, na cirurgia da catarata, a gente também aproveita para corrigir o grau do paciente, não só corrigir a catarata. Então o implante dessa lente é muito versátil, muito seguro. Volto a repetir, é uma técnica que tem mais de 20 anos. E isso, na oftalmologia, é uma eternidade.
Mais de 10 anos é um negócio impensável. Eu tenho equipamentos bons que eu já comprei há mais de 10 anos que hoje estão obsoletos, não servem mais para nada. E eram equipamentos excelentes. O equipamento que eu operei meu pai há mais de 10 anos era o que tinha de melhor naquela época. Hoje virou peça de museu. Então, uma lente que ainda está atual, eu consigo trabalhar com ela com uma gama enorme de aplicações e que tem mais de 20 anos dentro da oftalmologia, é fantástico. Mesmo eu gostando muito da lente de câmara anterior, mesmo ela sendo tudo isso que eu falei anteriormente, uma técnica segura, consagrada, que a gente consegue reproduzir, reversível, tudo de bom, ela não serve para todos os casos. Ela não é primeira escolha para todos os casos. A cirurgia mais tranquila, mais simples e a mais utilizada hoje em dia ainda é o laser. O laser melhorou muito, né? O laser já tem uma caminhada longa também. Então, de lá para cá, a gente consegue fazer cirurgia refrativa a laser em graus cada vez maiores e com muito mais segurança do que há 10 anos atrás. Então, antigamente você só conseguia operar miopia até 5 graus. Agora você consegue operar até 10 no laser, já operei paciente com 12. Então, assim, quando a gente vai fazer uma decisão pela lente intraocular de câmara anterior, tem que ser uma decisão madura, baseada em evidências concretas. A gente tem que ter visto todos os exames do paciente, ter certeza de que ele não é um bom candidato para o laser, e aí sim, baseado em exames, cálculos e medidas concretas, a gente é obrigado a ter a melhor opção, mais segura, mais adequada para cada olho. É muito frequente a gente optar no mesmo paciente fazer cirurgias diferentes de um lado para o outro. Essa paciente, por exemplo, a Flávia, eu optei no olho direito pela lente intraocular fásica, Artiflex no caso, e no outro olho eu optei pelo laser. Por quê? Porque era a melhor técnica individualizada para cada olho. Voltando à história da Flávia, ela esteve aqui no meu consultório há pouco mais de 15 dias. Primeiro ela fez a cirurgia de implante de lente no olho direito, ficou maravilhada, achou fantástico, teve uma recuperação muito boa e permaneceu usando lente de contato no outro olho. Então ela conseguiu retomar os afazeres muito rápido, com 2 dias ela já estava trabalhando normalmente, ela é advogada, estava lendo no computador, nesse período as petições, os processos estão sendo tudo online, e ela, depois de o intervalo da cirurgia do olho direito para do esquerdo, foi em torno de um mês e meio. O primeiro olho foi implante da lente, o segundo olho foi feito cirurgia a laser. E o interessante é que, antes de operar, com o uso do óculos ou com a lente de contato, a visão que ela tinha era em torno de 20/40, ou seja, ela só enxergava a 20 pés o que uma pessoa normal enxergaria a 40 pés, ou seja, ela tinha uma baixa de visão moderada, mesmo com o uso de óculos e lente de contato. E pelo fato da cirurgia promover a correção no plano da córnea, isso muda, isso causa um efeito de magnificação da imagem. Então hoje, operada, ela enxerga 2 linhas de visão a mais, ou seja, 20 e 25, uma visão quase 100%, coisa que ela não enxergava nem de óculos antes. A visão que ela alcança hoje sem óculos está melhor do que a visão que ela tinha usando óculos antigamente. Então isso é um efeito muito legal que eu não costumo nem prometer para os pacientes, porque é uma questão ética, eu não posso prometer resultado, né? A gente tem uma ideia, mas a gente não consegue vender um resultado exato igual matemática. Mas uma boa parte dos pacientes eu percebo esse efeito positivo, que é o fato de enxergar melhor sem óculos do que enxergaria antigamente de óculos. Então isso
deixou a paciente muito feliz, maravilhada com o resultado do procedimento, que é o que todo mundo busca, né? Você não compra uma cirurgia, você compra o resultado. E eu, como técnico, como médico, vou ter que proporcionar esse resultado para você. Então, na última consulta, que já devem fazer uns 15 dias, ela alcançou 20/30 nesse olho e 20/25 no outro olho. Com a visão binocular, os dois olhos abertos, ela chega a 20/25, quer dizer, quase 100% de visão que ela não tinha antes de operar nem com óculos. Isso me gratifica muito e me faz cada vez mais ficar empolgado com esse tipo de procedimento. E para encerrar, eu quero deixar aqui algumas considerações importantes. Em primeiro lugar, dizer que o implante de lente intraocular fásica ou de câmara anterior, seja Artisan ou Artiflex, não é a primeira escolha para a cirurgia refrativa. A primeira escolha é sempre cirurgia não invasiva, ou seja, de preferência o laser, né? Que é o LASIK, o PRK. São cirurgias que vão atuar na córnea, é uma cirurgia mais superficial, de menor complexidade. Já para os casos em que o paciente teve contraindicação por qualquer motivo, a gente tem que lembrar, como cirurgião refrativo de segmento anterior, que existe a lente de câmara anterior. É uma alternativa importante, muito eficiente, segura, mais do que consagrada, com quase 30 anos de experiência. E até hoje, em relação à lente intraocular, não inventaram nada melhor. Todos esses anos de utilização dentro da oftalmologia, que é uma área da medicina em constante evolução, em que as coisas ficam obsoletas rapidamente, significa que é uma técnica muito segura, que vem sendo aperfeiçoada. A criação da Artiflex, que é a versão dobrável da lente, foi um ganho de qualidade muito grande. A gente faz cirurgias até não precisa de dar ponto, é super tranquilo. A recuperação é rápida. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo, eu vou responder com o maior prazer. E também pode deixar sugestão de algum conteúdo que seja do seu interesse. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui.